Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você, que não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje nós vamos finalizar, então, as considerações sobre o livro do Eclesiástico, que nós temos falado já há algum tempo. Então, hoje nós vamos complementar e terminar as reflexões sobre esse importante livro da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos falar aqui o cuidado com os ricos. Quem mexe com peixe acaba se sujando, e quem frequenta o orgulhoso torna-se como ele. Não levante peso muito grande para você e não conviva com alguém mais forte ou mais rico que você. Pode, por acaso, a panela de barro se juntar com a panela de ferro? Haverá um choque, a primeira se quebrará. O rico comete injustiça e ainda ameaça. O pobre é injustiçado e ainda precisa pedir desculpas. Enquanto você for útil, o rico o explorará, mas quando você precisar, ele o abandonará. Se você possuir bens, ele viverá com você e o explorará sem remorsos. Enquanto ele precisar, enganará você, sorrirá e lhe dará esperanças. Dirá coisas bonitas e perguntará: do que você precisa? Fará você ficar envergonhado nos banquetes dele até despojá-lo por 2 ou 3 vezes. Por fim, vendo você, passará adiante e sacudirá contra você a cabeça. Cuidado com os poderosos. Cuidado para não enganarem você e para não ficar humilhado por sua própria falta de bom senso. Quando um poderoso convidar, recuse com alguma desculpa, e ele o convidará com maior insistência. Não se entusiasme muito para depois não ser rejeitado, nem se mantenha muito distante para não ser esquecido. Não se dirija a ele de igual para igual, nem acredite em suas muitas palavras. Como seu palavreado dispõe você à prova e mesmo sorrindo, ele o está examinando. Ele não guardará os segredos que você lhe confiar, e não o poupará de maus tratos e correntes. Então, cuidado e preste atenção, porque você está caminhando na beira do precipício. Então, a gente tem que ter cuidado aqui, né? A advertência que ele nos dá, o conselho que ele nos dá aqui no livro do Eclesiástico, cuidado com os ricos e com os poderosos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não vão querer o nosso bem de verdade. Elas vão querer muitas vezes se aproveitar de nós, nos enganarem e nos explorarem e agirem de maneira muito assim fria, nos abandonando, nos fazendo coisas negativas, provocando problemas para a nossa vida e nos fazendo mal. Então, nós devemos ter cautela e cuidado com essas pessoas. Nunca termos intimidade, nunca nos dirigirmos assim de igual para igual. Sempre termos muito cuidado com essas pessoas. Aí a gente vai ver aqui sobre o perigo do preconceito. Todo animal gosta do seu semelhante, e todo homem gosta do seu próximo. Todo animal se une com os de sua espécie, e todo homem se associa com seu semelhante. O que há de comum entre o lobo e o cordeiro? A mesma coisa acontece entre o pecador e o fiel. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? E que paz pode haver entre o rico e o pobre? Os leões caçam os asnos selvagens e os ricos caçam os pobres. Para o orgulhoso, a humildade é humilhação, e para o rico pobre é detestável. Quando o rico tropeça, seus amigos o sustentam. Quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando o rico comete um erro, muitos o defendem, e se ele diz tolices, os outros o aprovam. Quando o pobre erra, todos o condenam, e quando fala com bom senso, ninguém o escuta. Quando o rico fala, todos se calam e levam até as nuvens o seu talento. Quando o pobre fala, as pessoas perguntam: quem é esse fulano? E quando tropeçam, ajudam a cair. A riqueza é boa quando nela não há pecado, mas a pobreza é má na opinião do injusto. Então, aqui fala sobre o perigo do preconceito, né? Como que fala que tem determinadas pessoas, principalmente as pessoas mais arrogantes, os ricos, as pessoas orgulhosas, que a humildade para elas é uma humilhação. E não existe nenhuma. Nós não podemos, então, nós podemos entender que, na verdade, os pobres sofrem muitos preconceitos e nós não devemos nunca ter nenhum tipo de intimidade com pessoas que se opõem a nós,
porque que fala, né, que paz pode haver entre a hiena e o cão, e que paz pode haver entre o rico e o pobre. Então nós não devemos nunca termos nenhum tipo de familiaridade com pessoas diferentes de nós, ou que têm uma mentalidade, uma conduta de vida diferente da nossa, porque essas pessoas elas só nos trarão problemas, elas não nos trarão nenhum tipo de paz, nenhum tipo de alegria, muito pelo contrário, elas farão mal a nós. Então nós devemos ter cuidado com pessoas maldosas. Aqui fala muito bem entre o rico e o pobre, o preconceito que o pobre sofre, né? E que o rico ele muitas vezes não sofre preconceito, mas é muito perigosa essa atitude. Por quê? Porque nós como cristãos devemos ter a humildade, não devemos ter preconceito, porque isso é algo que Deus detesta. Deus não gosta desse tipo de atitude, né? Nós devemos ter muito cuidado com isso. A verdadeira felicidade. A consciência do homem modifica as feições do seu rosto, tanto para o bem quanto para o mal. Rosto alegre é sinal de bom coração, mas inventar provérbios é trabalho fatigante. Feliz o homem que não pecou por palavras e não é atormentado pelo remorso dos pecados. Feliz quem não é acusado por sua consciência e quem não perdeu a esperança. Olha que interessante. Na verdade, a verdadeira felicidade é aquela que não causa nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de tormento a nós, quando nós estamos livres de todo tipo de culpa, de todo tipo de mal que o pecado pode nos causar. Usar e repartir os bens. A riqueza não convém para o homem mesquinho, nem grandes bens para o homem invejoso. Quem se priva para acumular, ajunta para os outros. Serão outros que desfrutarão seus bens. Quem é mau para si mesmo, com quem será bom? Quem não aproveita nem mesmo seus próprios bens. Ninguém é pior do que aquele que maltrata a si mesmo. Essa é a recompensa de sua própria maldade. Se faz o bem é por distração, mas no fim mostrará sua maldade. Mau é o homem de olhar invejoso, que vira o rosto e despreza a vida dos outros. O avarento não se satisfaz com uma parte apenas, pois a avidez insana resseca-lhe a alma. O avarento é cioso de seu pão e mesquinho em sua própria mesa. Meu filho, trate-se bem na medida do possível e apresente ao Senhor as ofertas que deve a ele. Lembre-se, a morte não tarda e você não sabe a que horas ela vai chegar. Antes de morrer, faça o bem ao amigo e reparta com ele conforme o que você possui. Não se prive de um dia feliz, nem deixe escapar um desejo legítimo. Por acaso você não vai deixar para outros o fruto de suas fadigas, e não vai ficar para os herdeiros o fruto de seus sacrifícios? Dê e receba, e divirta-se, porque no mundo dos mortos não existe alegria. Todo o corpo envelhece como roupa, porque a morte é uma lei eterna. As folhas verdes em árvore frondosa caem ou brotam. O mesmo acontece com as gerações humanas. Uns morrem, outros nascem. Toda obra perecível desaparece, e aquele que a faz irá com ela. Então aqui fala o quão importante é nós sermos pessoas que saibam repartir os nossos bens, que saibam compartilhar para as pessoas próximas a nós o nosso bem. E nós devemos sempre nunca nos maltratar, nunca tratar mal a nós mesmos. Isso é algo que Deus não gosta. Nós devemos saber nos respeitar, porque aquela pessoa que não se respeita, ela vai ser boa para quem? Nós devemos primeiro nos amar para depois podermos amar o próximo. E devemos fazer bem ao próximo antes de nós morrermos. Devemos ser pessoas assim generosas. Essa é a vontade de Deus. A experiência da sabedoria. Feliz o homem que se dedica à sabedoria, que reflete com inteligência, que medita no coração sobre os caminhos da sabedoria e com a mente penetra os segredos dela. Ele a persegue como caçador e põe-se de espreita em seus caminhos. Ele se inclina para olhar por suas janelas e escuta junto às suas portas. Ele para perto da casa da sabedoria e fixa o prego nas suas paredes. Ele arma a tenda junto a ela e acampa na moradia da felicidade. Ele coloca seus filhos sob a proteção dela e se abriga debaixo de seus ramos. Ela o protege do calor e ele habita a sombra de sua glória. Então aqui fala, né, sobre a questão da sabedoria. A sabedoria ela é algo que ela nos traz felicidade. Ela o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? Então ela vai nos proteger, ela vai nos trazer proteção, ela vai nos trazer glória, vai nos trazer muita paz, muitas coisas boas. Quem busca sabedoria. Assim age quem teme o Senhor, e quem é fiel à lei alcançará a sabedoria. A lei irá ao seu encontro como mãe e o acolherá como jovem esposa. Ela o alimentará com o pão da inteligência e o saciará com a água da sabedoria. Ele se apoiará e não vacilará, nela confiará e não será confundido. Ela o levará acima de seus companheiros e o fará falar no meio da assembleia.
Ele ficará contente, terá uma coroa de alegria e alcançará fama duradoura. Os insensatos nunca alcançarão a sabedoria e os pecadores jamais a contemplarão. Ela está longe do orgulhoso e os mentirosos nem a percebem. O louvor destoa na boca dos pecadores, porque não lhes foi concedido pelo Senhor. Porque de fato é na sabedoria que se exprime o louvor, e é o Senhor quem o inspira. Então, na verdade, aqui fala que aquela pessoa que teme o Senhor alcançará a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Então, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que pratica os mandamentos, é uma pessoa sábia e Deus a abençoará. Ao contrário do insensato, do pecador, que nunca alcançarão a sabedoria. Por quê? Porque elas são pessoas que vivem no caminho do pecado, no caminho do erro. Elas vivem longe da vontade de Deus. Elas não conseguem entender os mistérios da sabedoria, porque Deus nem lhes revelou os seus mistérios. Ele só revela para as pessoas que o temem. Então, nós devemos entender que nós devemos sempre buscar a inteligência, a sabedoria, temendo a Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Bom, então, pessoal, com isso nós encerramos essas reflexões sobre o livro do Eclesiástico. E eu agradeço a todos por terem assistido, por terem prestigiado esse nosso conteúdo desse livro muito interessante da Bíblia Sagrada. Espero que todos tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo com mais assuntos interessantes sobre fé, filosofia e cultura. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.